Antes da gente fazer a nossa leitura, deixa eu fazer uma coisa que eu vou propor a vocês. Olha para o irmão do seu lado. Olha aí, olha aí. Qual é a imagem que você faz desse irmão? Qual a imagem que você... Como é que você vê essa pessoa? Eu estou brincando com isso aqui, irmãos, para chamar a atenção para a questão que nós vamos tratar. Quando as pessoas olham para nós, como é que elas nos consideram? O que elas pensam de nós? Será que isso é importante? Olha, nós não vivemos de aparência, não devemos, né, ficar tão preocupados com isso que a gente cria assim, uma fantasia, uma máscara. Mas é importante que as pessoas olhem para nós e tenham uma imagem a nosso respeito e, no nosso caso, como crentes, como filhos de Deus, que essa imagem seja condizente com isso, com a nossa condição. Paulo fala um pouquinho disso aqui, esses versículos 1 e 2, ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Nós vamos ficar com esses 2 versículos para a nossa meditação de hoje, irmãos. Então, é esse o sentido que eu gostaria de meditar brevemente com os irmãos aqui. Esses 2 versículos, Paulo está dizendo que os homens, que as pessoas olhem para nós e que imagem eles façam? Que eles nos considerem, considerar aqui no sentido de olhar e o que nós enxergamos ali. Né? Considerar uma coisa eu averiguar como ela é. Considerar alguém é observar ela. E, assim, quando as pessoas nos consideram, quando elas olham para nós, Paulo está falando aqui do que elas devem ver em nós. Que eles olhem e vejam em nós ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. O povo batista, em tempos passados, já foi taxado assim, de ser o povo da Bíblia. Até alguns tinham receio de lidar com os batistas, por conta disso. Essa alcunha já foi dada aos judeus, né, o povo da Bíblia, pelo apego deles ao Antigo Testamento, mas essa alcunha, esse apelido, também já foi dado para nós, para os batistas do passado. Porque a gente não é dado a revelações, nossa questão é a Bíblia, é a palavra de Deus. E era assim. Então, os batistas eram conhecidos, pelo menos, por estudar a Bíblia, por conhecer a Bíblia. E eu acredito que por praticar muito mais a Bíblia também. Porque o ministro, como Paulo diz aqui, ele deve ser visto como alguém que é visto como fiel. Então, a gente não vive de aparências, mas é importante que a gente pense qual é a imagem que as pessoas têm de nós. Sim, é importante. E que essa imagem seja autêntica. Então, começa por aqui. Quando a gente olha para um irmão, para uma irmã, qual é a imagem que nós temos? Nós consideramos
essa pessoa, o que nós vemos realmente nela? Isso vai lá para fora, nossos colegas, nossos amigos, né? Clientes, colegas de trabalho, as pessoas com quem a gente se relaciona, como é que elas nos enxergam? O que elas veem em nós? Será que a gente passa a coisa certa, a imagem certa? Será que a gente vive realmente isso? Nós falamos de irmãos, nós falamos de pessoas no mundo, o vizinho, o colega de trabalho, né? E a gente pode ir até mais longe. Deus que sonda os corações, que conhece o nosso íntimo, quando Ele olha para nós, o que Ele vê? O que Ele vê em nós, né? Isso é o mais importante de tudo. É claro que não adianta nada as pessoas olharem para nós e verem uma coisa que Deus não está vendo. Mas o fato é que os crentes dos nossos dias não têm sido a mesma coisa que muitos crentes foram no passado. E serem vistos assim como verdadeiros mordomos. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, as coisas que Paulo explica aqui, mas mordomos da palavra, mordomos dos mistérios de Cristo, de Deus, né? Mistérios de Deus. Aqui ele está se referindo à própria palavra de Deus. O que é que faz um mordomo? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Quando Jesus, lá no templo, deixa marcado aqui, mas olha, dá uma olhadinha em Lucas 4. Aqui em Lucas 4, a gente vê Jesus pregando em Nazaré. Ele entrou na sinagoga. Foi-lhe dado, diz o versículo 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro, leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Bom, aqui o que Jesus leu, ele falou, ele demonstrou que aquele livro, o que Isaías escreveu, era uma referência profética a ele. Ele estava começando a fazer isso aqui. Mas notem o versículo 20, diz, encerrando o livro, ou seja, fechando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Quem era o ministro? Eu só quero chamar a atenção aqui para esse fato. O ministro era aquele que cuidava da palavra de Deus ali na sinagoga, tá? Só para a gente, talvez, entender um pouquinho mais o nosso texto. Ministro tem um sentido bem amplo. Tá? É alguém responsável por alguma coisa, por cuidar de determinada coisa, por servir a respeito de um determinado assunto, ou mais até. O ministro na sinagoga era aquele que era incumbido de cuidar da palavra, dos livros em si. Jesus chegou ali, foi ler, ele trouxe o livro, ele era responsável por isso. Então, quando nós vemos aqui, nós sermos ministros, também nós devemos ser ministros da palavra, como fiéis guardadores da palavra, mas num sentido mais amplo, não só guardar num arquivo, né, como possivelmente esse cargo, essa função na sinagoga implicava. Ele pegava e cuidava dos rolos, dos livros que tinha lá, né?
ele colocava em ordem, ele mantinha, era ele quem servia o livro a quem fosse ler. E, possivelmente, muitas das vezes, ele mesmo era aquele que iria abrir e ler. Nós temos a responsabilidade de sermos ministros da palavra, de sermos guardadores, cuidadores, zelar pela palavra. Nesse mesmo evangelho de Lucas, a gente vê no capítulo 1, na abertura do livro, Lucas diz assim, no versículo 1, tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então, ele fala que aqueles que foram responsáveis por transmitir a palavra, ele chama assim de ministros, foram ministros da palavra. Pessoas que foram usadas por Deus para servir os outros com a palavra de Deus. Então, eu peguei esses dois textos aqui de Lucas para a gente ter uma ideia melhor do que a gente está dizendo aqui quando diz Paulo, olha, que os outros nos considerem como ministros. Ministros de Deus. Nós somos fiéis guardadores, cuidamos com zelo da palavra de Deus. As pessoas olham para nós e nos veem como pessoas que estão exercendo essa função de transmitir, como Lucas diz. Vários empreenderam isso, de servir aos outros com a palavra de Deus. Irmãos, nós temos essa responsabilidade. Por quê? Quem é que tem a palavra? Deus nos deu conhecimento da palavra de Deus. Ah, mas eu sei muito pouquinho, pastor. Sabe, tem pessoa que é recém-convertida, ela ainda conhece muito pouco. Mas se ela soube o suficiente para ser salva, ela já tem alguma coisa para ministrar a outros também. Agora, compete a nós crescer no conhecimento da palavra. E, assim, sermos bons ministros. Servir a palavra de Deus. Cuidando, zelando dela. Então, o que os homens veem em nós? Quando olham para nós, as pessoas ao nosso redor, será que elas enxergam em nós conhecimento da palavra de Deus? É muito chato quando um crente se vê como um zero à esquerda no conhecimento. Não sabe nada. Isso está se tornando muito comum nas igrejas. Por quê? Porque as pessoas estão mais envolvidas em ouvir música do que em estudar a palavra. Certo? Aliás, as músicas que eles ouvem e cantam demonstram que eles não leem a palavra. Cuidado, irmãos, com o que você ouve. Nós precisamos tomar cuidado. Se estamos ouvindo músicas que não sejam bíblicas, né? Mas a letra delas não condiz com a verdade. A verdade é aqui, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas não é só por isso. Acontece que a própria pregação, na maioria das igrejas, tem sido muito rasa. Sabe? A gente vê, às vezes, pura intelectualidade. Eu vejo, assim,
alguns cultos, eu assisto algumas coisas que são estudos, tá? Como estudo, tem conteúdo, tem proveito, mas são vazios de espiritualidade. É conhecimento. O conhecimento, ele tem que ir além de saber da história da Bíblia. Eu já conheci irmãos assim, que conhecem, você pega, eles têm muito conhecimento de histórias da Bíblia, mas discernimento lá embaixo. E tem aqueles que não têm conhecimento de nada mesmo. Você fala... você pode falar qualquer bobagem para eles que eles vão engolir. Quando Abraão e Davi se abraçaram e eles entraram juntos na arca, tem membro de igreja que vai engolir esse tipo de coisa, porque ele não sabe nada, nada. Ele não sabe que esses personagens viveram em tempos totalmente diferentes. Ele já ouviu falar de Abraão, de Davi, de Noé. Tem muito crente que o que ele sabe da Bíblia é o que ele assistiu em algum filme ou na novela, porque da Bíblia mesmo de pregação não tem. Ele é raso, as pregações nas igrejas são rasas. Agora, a gente procura, nós vamos falar da nossa igreja. Nós procuramos aqui, não só eu como pastor, mas outros irmãos que trazem estudos, a gente procura trazer conteúdo bíblico. Porque a gente precisa ser alimentado, a gente precisa crescer. Eu não estou dizendo que a gente seja o suprassumo, né? Que oferece coisa da melhor qualidade, que só nós pregamos a verdade, não é nada disso, tá? Tem muitas outras igrejas aí, gostaria que tivesse mais, mas tem muitas outras igrejas assim, que pregam a verdade, que se preocupam com isso, que procuram realmente ter um ensino com mais conteúdo da palavra de Deus, teor espiritual, conteúdo bíblico, histórico, tudo, mas com conteúdo espiritual. Que os crentes adquiram bagagem. Sabe? Não é para as pessoas olharem para nós e nos verem como uma enciclopédia ambulante. Conhece tudo, né? Sabe toda a história. Não. Mas eles têm que olhar para nós e ver que há conhecimento da palavra de Deus em nós, e mais do que conhecimento, que existe zelo da nossa parte. Aquilo que nós queremos. E guardamos e defendemos, porque é a palavra de Deus. Ainda que o mundo todo, que toda a religiosidade esteja navegando no sentido oposto, não interessa. Nós nos apegamos à palavra de Deus e ficamos firmes nela. Que as pessoas vejam zelo, que as pessoas vejam também temor. Ou seja, a nossa própria obediência, a nossa fidelidade à palavra de Deus. Será que as pessoas olham para nós e estão enxergando alguma coisa parecida com isso? Ou estão enxergando isso mesmo em nós? Elas olham para nós e têm essa imagem de que nós somos pessoas apegadas à verdade, que conhecemos a Bíblia, porque nós ouvimos dela, nós estudamos na igreja, nós ouvimos as pregações, elas trazem ensinamento, e nós lemos dela, nós adquirimos conhecimento, e nós temos zelo por essas coisas, por essa verdade, e nós temos temor, nós praticamos, nós aplicamos isso. A nossa obediência a Deus é irrestrita.
Eles nos veem como ministros de Cristo? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. O ministro, como eu disse, é aquele que serve. A gente está tão acostumado a ver na política os ministros do executivo ali, né? Os ministros, os mais conhecidos agora. Isso aqui vai para a internet, eu preciso tomar cuidado com o que eu falo, né? Mas os ministros do Supremo, o Supremo, o Supremo Tribunal, os ministros, eles se colocam como donos. Alguém está confundindo o significado de ministro. Porque o sentido original da palavra, pode pesquisar no dicionário, ministro é aquele que serve. As pessoas adotam esse nome de ministro e estão achando que isso quer dizer que eles podem mandar. Eu faço o que eu quero, eu que mando, eu sou ministro. Os ministros deveriam estar servindo ao povo. Os ministros ali no executivo, eles são nomeados pelo presidente, né, no nosso sistema, para cuidar cada um de uma pasta, de algum assunto. Mas é para servir a população. Eles são nomeados pelo presidente, e o presidente supostamente foi eleito pelo povo para ele e os seus ministros estarem ali agindo em prol do interesse das necessidades do povo da nação. Tá? Deixando a política de lado, eu só quero dizer, existe uma distorção e a gente não pode distorcer também o sentido de ministro. Nós somos feitos ministros porque nós estamos colocados a servir. Ministros de Cristo, então, para servir quem? Não servia a carne, não servia a uma máquina, um sistema, uma denominação, servia a Cristo. Se nós fizermos parte de uma igreja, por exemplo, e essa igreja deixar de servir a Cristo, a gente tem que fazer uma decisão, né? Mas se essa igreja não serve mais a Cristo, eu saio dela. Porque o crente é chamado para servir a Cristo, não servir a igreja, não para servir pastor. Nós somos chamados para servir a Cristo. E é isso que é importante que as pessoas olhem para nós e vejam em nós. Que nós somos pessoas que se põe a servir de verdade a Jesus e não outra coisa. É importante também a gente considerar que nós servimos de verdade. Um dos títulos que é dado ao crente é, hoje de manhã nós falamos, né, como Deus nos trata, filhos. Mas um outro título que é dado aos crentes é de servos. Eu sou um servo de Deus. Bom, então isso implica em dizer que eu estou servindo a Deus. Que eu estou servindo a Jesus Cristo. E como é que nós servimos? Sendo ministros das coisas dele, cuidando das coisas dele, servindo as coisas dele. Servindo a palavra de Deus. Como esses aqui que Lucas menciona. Foi extremamente proveitoso o trabalho deles, de propagar aquelas coisas que aconteceram. Então, o que Lucas está dizendo é isso, que aquelas pessoas, aqueles servos de Deus, eles ministraram a palavra. Aquilo que eles ouviram, aquilo que eles viram, eles transmitiram. Ele está falando dos apóstolos. Que eles passaram para frente esse ensinamento, essas verdades.
O Lucas foi um homem privilegiado porque ele conviveu com várias pessoas ali. Ele conviveu com apóstolos, ele conviveu depois com o apóstolo temporão, Paulo, né, que veio mais tarde. Ele aparentemente conviveu, teve contato ali e tirou coisas do que ele escreveu, que outros evangelistas não escreveram, porque ele teve contato com Maria. Lucas é o único evangelista que relata aquele fato acontecido lá na infância de Jesus, né? Os seus pais esqueceram ele para trás, achando que ele estava junto com o povo, seguindo, e ele ficou lá no templo. Lucas foi servido. Pessoas ministraram a palavra para ele e para tantos outros. O crente hoje é responsável por isso, de levar a palavra de Deus adiante. Se a gente não fizer, não vai ser outro que vai fazer. Nós sabemos que tem muitas pessoas que estão falando de Deus. Tem igrejas que nós reprovamos a doutrina delas, mas de uma forma ou de outra, muitas vezes eles estão falando de Cristo. É pena que eles misturam com um falso evangelho, mas no meio do falso evangelho, às vezes escapa a verdade. Não tem como deixar de evidenciar Cristo, pelo menos de vez em quando, eles falam. Mas se nós temos um ensino bíblico, essencialmente bíblico, irmãos, nós temos um bom conhecimento da palavra de Deus pura. Então é isso que a gente tem que transmitir, nós somos responsáveis por isso. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós somos ministrantes da palavra de Deus, porque estamos servindo a Cristo. Quando olham para nós, eles nos veem, os homens nos veem como mordomos dos mistérios de Deus. O mordomo, o ministro, são termos diferentes, mas muito próximos. Ministro se aplica mais a servir. O mordomo é um tipo de serviço mais específico. É aquele que cuida, que zela das coisas que não lhe pertencem. Né? Você tem um mordomo numa casa. O mordomo é aquele que administra as coisas daquela casa, do seu senhor. Ele cuida das coisas do seu senhor, do seu chefe, do seu dono, né? Se a gente falar no regime de escravidão. Mas o mordomo serve especificamente em cuidar. Será que as pessoas nos veem cuidando bem da palavra de Deus? Como é que a gente cuida bem da palavra de Deus? Não é deixando a nossa Bíblia intacta. Olha, eu cuido bem da minha Bíblia, né? Olha, tá a capa novinha, eu nem ponho a mão nela, nem uso para não gastar. Não, a gente sabe que não é assim. Cuidar bem da palavra de Deus é fazer o bom uso dela. É a gente extrair conhecimento dela, guardar com zelo, defender e aplicar. Nós fazemos bom uso e aplicação da Bíblia na nossa vida. As pessoas observam isso. Nossa vida tem que ser coerente. O que a gente mais vê hoje,
E eu digo isso beira, assim, a hipocrisia, irmãos, no meio cristão. É a gente propagar uma coisa e fazer outra bem diferente. A gente prega uma moralidade que não vive, a gente prega uma fidelidade que não vive. Tá? Isso se tornou muito comum entre os crentes. Tem que ser coerente. Nosso temor, nossa obediência a Cristo tem que ser visto na prática. O que a gente prega tem que ser vivido. Dá até vergonha, às vezes, de ver, né, algum pregador falar de uma coisa que, se você conhece um pouquinho dele, você sabe que ele não vive aquilo. Mas nós não devemos observar só os pregadores. Somos todos nós. Não é verdade? Se você fala, a Bíblia é boa, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas espera aí, isso aí será que é só um bordão que a gente usa? Ou realmente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática? O que eu creio é no que está na Bíblia. E a minha prática, a minha vida é pautada, eu ajo de acordo com o que está na Bíblia, na palavra de Deus. É assim ou não é? O mundo tem a capacidade de observar essa incoerência no crente. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Quando a gente age assim, nós somos facilmente, assim, vistos em condição de sermos repreendidos. Nós nos tornamos repreensíveis. Assim, qual é o papel do crente? Conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, aplicar ela à sua vida. Amém? Em primeiro lugar, aplicar a nossa vida. Segundo, que vai ajudar muitas pessoas a verem em nós esse ministro, né, esses ministros, esses mordomos das coisas de Deus. É a nossa aplicação também para os outros. O crente, ele pode ser um bom conselheiro. E o nosso conselho tem que ser sempre dentro da palavra de Deus, mesmo para o incrédulo. Amém? Mesmo para o incrédulo. Sabe, a palavra de Deus sempre vai ser proveitosa, ser seguida para toda e qualquer pessoa. Nosso conselho, nas nossas amizades, volta e meia tem pessoas em dificuldade, lidando com problemas. Será que as palavras que nós temos para elas são as palavras que o mundo usa ou são as palavras da Bíblia? A gente tem que ter bom senso para aplicar isso, mas isso faz parte da sabedoria que o crente precisa ter, né? Como é que nos vem? Como bons conselheiros? Também eu não posso aconselhar, aplicar a palavra de Deus a alguém se eu não aplicar primeiro na minha vida. Então vamos lembrar disso. Começa. O bom mordomo é aquele que aplica a palavra de Deus primeiramente à sua própria vida. Em 1 Pedro 3,15, Pedro fala assim: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão
e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isso é a questão de expor sobre a salvação. E é lógico que naquilo que a gente disser a qualquer pessoa, a questão de Cristo é preponderante, né? Da salvação, da necessidade de arrependimento, fé em Jesus. Mas nós devemos notar aqui, irmãos, que nesse versículo, Pedro está enfatizando a necessidade de nós aplicarmos as coisas de Deus, né, santificando a Deus em nossos corações, e estar sempre preparados para responder, para falar com mansidão e temor. Como é que nós adquirimos mansidão e temor? Aplicando bem as coisas de Deus. A mansidão vai estar na forma que nós vamos colocar para as pessoas. O temor é a nossa obediência a Deus. A gente demonstrar na nossa resposta, no nosso falar para elas, debaixo da nossa obediência restrita a Deus. Isso não quer dizer que as pessoas vão olhar para nós e dizer, olha, esse aí é temente a Deus, que eles vão seguir o que a gente fala, ou que eles vão se converter, muito menos. Pode ser, mas pode não ser. Mas o importante é, mesmo que eles não concordem com a gente, mas que eles vejam que nós somos obedientes a Deus. Quem sabe isso pode ser usado realmente para Deus operar no coração deles. Importa que os homens olhem para nós e nos vejam dessa maneira, como verdadeiros ministros de Cristo, como mordomos do mistério de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Essa palavra mistério faz pensar uma coisa desconhecida. É mistério para quem não conhece. Uma coisa é um mistério. O sentido geral da palavra mistério é alguma coisa desconhecida. Mas para nós, os mistérios de Deus já foram, ou alguns pelo menos, foram revelados. Nós temos conhecimento do Evangelho. Para outras pessoas ainda isso está encoberto. É nesse sentido que é dito como mistério de Deus. De volta para 1 Coríntios, ali também a gente vê uma outra questão. A gente volta ali para o capítulo 4. Então, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. E ele acrescenta, além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Fidelidade. Será que também as pessoas nos veem como pessoas fiéis a Deus? E Deus nos vê da mesma maneira? Eu mencionei antes. Não é só o que os irmãos ou que o ímpio vê em nós, mas o que Deus vê em nós. Será que Ele vê em nós homens, mulheres fiéis mesmo? Como eu disse, outras pessoas podem olhar para nós e até não concordar com o que a gente faz, com o que a gente fala. Mas que eles enxerguem em nós temor a Deus e fidelidade a Deus. Nós não estamos aqui para viver de modinha. O mundo religioso é cheio de modinha. Então, uma hora você é uma coisa, outra hora você é outra. Tem gente que já foi católico, já virou cristão, já voltou a ser católico. Tem gente que foi pentecostal, neopentecostal, voltou para pentecostal tradicional, mudou para tradicional.
Agora, me parece que deu uma diminuída, mas teve a modinha do calvinismo. Se nós cremos na doutrina da eleição, isso não pode ser por modinha. Tem que ser por convicção bíblica, não por seguir uma tendência. A fidelidade a Deus envolve conhecimento e apego às verdades de Deus. Por último, irmãos, eu gostaria ainda de ler em 2 Coríntios. Paulo fala alguma coisa a mais sobre a responsabilidade que nós temos e que se via nele mesmo, tá? 2 Coríntios 6. Ele está falando de si. Mas a gente vê aqui a responsabilidade que Paulo enxergava no ministério dele, é uma coisa que nós somos ensinados pelo exemplo de Paulo, é uma coisa que nós devemos observar também no nosso cuidado. Olha o que ele diz. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, não seja reprovado. Tá? Então, é fácil observar que Paulo está falando basicamente do mesmo assunto aqui, na segunda carta. Aliás, a segunda carta ele escreve defendendo o apostolado dele para os coríntios, né? E então ele enfatiza essa questão da imagem, o que enxergavam nele, o comportamento de Paulo, a vida de Paulo era exercido, né? O comportamento dele era exercido, a forma que ele vivia, era para que o ministério dele fosse respeitado. Não dando escândalo. Paulo fazia de tudo para não causar tropeço para ninguém. E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, para não causar tropeço para alguém. Certo? Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, que nós não sejamos reprovados. Como eu disse, as pessoas podem não... Olha, esse negócio do evangelho, essa sua igreja não é para nós. Uma coisa que a gente comenta com frequência. A gente vive aqui vamos dizer assim, um drama de pessoas que nos visitam e algumas delas frequentam. Notem, observem que geralmente as pessoas vêm mais de uma vez. E elas vêm, e algumas delas ficam com a gente um tempo, nos acompanhando. E depois, o que acontece? Do nada elas somem. Aí a gente vai conversar por causa disso, por causa daquilo. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que conversar com essas pessoas e ver qual foi o motivo que você se afastou. É esse? Então, vamos lá, a gente vai mudar isso. Não, né? Estou sendo irônico. Não. O que nós estamos praticando é bíblico. Então, nós não vamos mudar. O que a gente pode fazer, e talvez deva fazer, é tentar mostrar para essa pessoa por que nós agimos daquela maneira. Biblicamente falando. Com mansidão, né? E temor. Debaixo de oração. Tentar demonstrar para aquela pessoa. Não é afrontar ela, mas tentar mostrar isso. Mas nós não vamos deixar a nossa fidelidade
a Deus, a palavra de Deus, para agradar ninguém, para ter essas pessoas com a gente. Certamente, se a gente abrisse mão de algumas coisas, né, teria várias pessoas que passaram no nosso meio que estariam aqui com a gente. Mas será que isso seria ganho? Eu tenho convicção de que não. Podemos ser rejeitados, mas não censurados. Versículo 4, Paulo ainda diz: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, sejamos honrados ou desonrados, né? Por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Esse é o ministério de Paulo. O tempo não permite que a gente pegue cada colocação dessas frases, mas convido você que pegue isso, né? Se você quer assim, fazer mais sentido para essa pregação dessa noite, toma essa passagem aqui para meditar nela com mais calma, com mais tempo em casa. Porque o nosso ministério tem que ser pautado por esses mesmos princípios. A gente não passa... Paulo cita aqui coisas que a gente sabe pela história dele, por Atos, né, o livro de Atos, os relatos e pelas cartas mesmo, que são coisas que ele passou. Paulo passou por flagelos, né, por noites sem dormir, frio, foi apedrejado, foi perseguido mesmo, literalmente. Sabe, talvez a gente não passe por isso tudo aqui, mas o nosso ministério tem que ser pautado por uma lealdade a Deus, e mesmo que a gente sofra perseguições ou rejeições, como ele diz aqui, por honra e por desonra, por infâmia, né? Paulo muitas vezes foi acusado de coisas injustas, e por boa fama. Por outro lado, tinha gente que falava: Paulo é um grande servo de Deus. Mas o que interessa é que o ministério dele era autêntico em todas essas circunstâncias. E assim, irmãos, é isso. Nós temos que ter em mente de sermos bons ministros de Cristo, de sermos verdadeiros mordomos dos mistérios de Deus, da palavra de Deus, cuidar bem da palavra, vivendo, conhecendo, vivendo, aplicando, ensinando. Em toda circunstância, é assim que se revelam verdadeiros ministros de Cristo. Que as pessoas possam olhar para nós e ver isso. Essa semana eu vi uma pessoa, às vezes a gente vê isso, espero que seja autêntico, né? Mas pôs a foto de um irmão que morreu
e colocou lá. Foi para nós um exemplo. Então, pelo menos essa pessoa que fez a postagem tinha naquele irmão essa imagem. Era um exemplo de vida, de temor a Deus. Quando estamparem nossa foto, o luto, né? Luto pela morte de cada um de nós, será que genuinamente, autenticamente, as pessoas vão poder dizer isso? Foi um exemplo. Foi fiel, um fiel irmão, uma fiel irmã, fiel irmã, guardador da palavra de Deus, um verdadeiro mordomo. Guardou a palavra de Deus, né? É por isso que Paulo pode dizer, acabou a carreira e guardou a fé. Então, que na nossa vida, nosso ministério possa ser assim. Sermos vistos pelos homens por aquilo que nós realmente somos, e que nós sejamos feitos a modo do que Paulo nos ensina aqui, a Bíblia nos ensina, sermos um bom exemplo, possamos servir outros com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Vamos orar?